Olá, queridos irmãos, amadas irmãs. A paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sexta-feira, dia 25 de fevereiro, estamos na 7ª semana do Tempo Comum. Agora ouviremos, meditaremos na palavra de Deus que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Nós iniciamos esse 10º capítulo do Evangelho de São Marcos e temos um episódio muito particular e que aconteceu inúmeras vezes durante o ministério público de Jesus. Estes questionamentos dos fariseus, dos mestres da lei, que tentavam colocar Jesus em uma realidade talvez constrangedora ou pegá-lo ele em alguma palavra. E hoje no Evangelho aparece essa temática da união conjugal, da união matrimonial. E Jesus deixa muito claro esse dilema, essa discussão em torno da temática do divórcio. Percebe que esse tema, já na época de Jesus, ele era revestido de certa polêmica, como nos dias atuais. Mas nós temos a oportunidade de entender essa realidade do vínculo, da fidelidade, da indissolubilidade matrimonial, que é essa palavra, que é o matrimônio cristão. É bom deixarmos isso bem claro, que essa realidade do vínculo está no contexto da união conjugal no viés cristão. E por que a Igreja ela afirma essa união perene, essa união que, como nós ouvimos, até a morte possa separar? Porque essa união ela tem um padrão. Essa união é chamada a manifestar uma realidade anterior, que é a união de Deus com o homem. Assim também nós podemos entender, basta nós nos lembrarmos de como São Paulo, em uma das suas cartas, ele retrata como o marido e a esposa devem se relacionar. São Paulo, ao falar da união conjugal cristã, diz que o marido é chamado a amar a sua esposa como Cristo ama a igreja e a esposa como a igreja que se dá ao seu marido. Por isso que o sinal da união, em que momento Jesus institui o sacramento do matrimônio? Na cruz, quando ele se dá pela humanidade, quando ele mesmo se entrega em amor. Assim, queridos irmãos, amadas irmãs, quando um casal se aproxima do altar do Senhor numa celebração e ali trocam consentimento e fazem uma aliança, eles se vinculam em Jesus. Eles estão unidos no Senhor e essa união é para sempre. Por isso, ao escutar essa palavra, mesmo se você não é chamado ao matrimônio, é chamado a outra vocação, ou se você é chamado à vivência conjugal, que você possa renovar isso, renovar esse dom, essa graça perene,
essa graça de viver o amor mútuo conjugal a partir de Cristo Jesus. E se você não vive essa vocação, que essa vocação te lembre esse chamado de Deus, esse chamado de estar sempre unido a Ele, de estar vinculado a Ele. Quando nós nos debruçamos no Antigo Testamento, principalmente no profeta Oséias, ali Jesus, na verdade Deus, se apresenta como o esposo que desposa o seu povo. Essa união íntima, essa realidade profunda. Vamos pedir essa graça ao Senhor, que o Senhor possa renovar em nossos corações esta união, esta realidade do desposar em sua presença. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.